Turma, impossível estudar direito e não ler Crime e Castigo de Dostoiévski, tá? Por que esse livro é tão importante para o direito? Aliás, ele é importante para tudo, para todas as áreas, né? Mas para o direito ele tem uma importância muito grande. E quando a gente lê Crime e Castigo, todo mundo gosta. É uma literatura universal, a gente se enxerga, né, no personagem, no Raskolnikov. Eu quase que me enganei. Eu ia falar Rachmaninov, que é o compositor russo, né? Pianista. Não, é o Raskolnikov, um jovem estudante universitário de uma família mais ou menos humilde, que chega um momento da vida dele que ele não tem mais dinheiro e aí ele não consegue mais estudar, ele não consegue mais pagar a faculdade e aí ele começa a penhorar os seus próprios bens para poder pagar a faculdade. E ele toma um empréstimo com uma velhinha que cobra juros muito altos, né? Uma velha usurária. Ela pratica usura, que é a arte, né, bancária. Hoje os bancos fazem isso, tá? A arte bancária de cobrar juros sobre os empréstimos. E essa velhinha, ela é muito rabugenta, assim, pelo menos Dostoiévski retrata ela na obra, né, como uma pessoa assim muito má, sabe, desumana, fria. Ela não se importa com a vida, com o drama das pessoas, né? E ela acaba levando à falência muitas pessoas. Então ela é retratada na obra como uma pessoa perversa, assim, tá? E a história começa, portanto, com Raskolnikov decidindo matar essa velhinha como um ato de justiça. Olha que coisa interessante, tá? Repare que tem até um diálogo aqui com Shakespeare, né? Com o Mercador de Veneza. A figura do Shylock também é retratada como uma pessoa avarenta, uma pessoa que não se importa com os outros, né? O Shylock de Shakespeare também é um cara que cobra juros, certo? E essa velhinha, só que tem um detalhe agora interessante, né? Quando Raskolnikov vai praticar o homicídio dessa velhinha, é tudo premeditado, né? É tudo calculado, assim. Ele não planejou isso, mas uma irmã da velhinha, se não me engano, estava junto, ou uma amiga dela, não lembro agora com detalhes, tá? Mas ele acaba matando as duas. Matou a velhinha e matou aquela que era inocente ali junto, né? No mesmo ato, tá? E aí começa a história. E eu não vou contar a história para vocês, galera. Não vou contar para não criar aqui uma situação, tipo, vocês precisam descobrir, vocês precisam ir lendo assim aos poucos e descobrindo a aventura que é a linguagem de Dostoiévski, tá? Mas eu vou falar eu vou fazer uma reflexão do porquê que isso é importante para o direito, galera. É que Dostoiévski talvez seja um dos primeiros autores da história da literatura do mundo, tá? A mostrar para nós que as coisas não são simples, as coisas elas são plurais. Existe uma diversidade de fatores que levam as pessoas a fazer ou deixar de fazer as coisas que elas fazem. E a gente, ao ler Dostoiévski, a gente não é uma narrativa de fora, sabe? Não é assim como se a gente tivesse tipo o narrador falando o que o Raskolnikov estava fazendo, o que ele fez. Não, é uma narrativa do sentimento, da psicologia, do psicológico, da dor e do sofrimento que o criminoso tem, sabe? E, turma, isso é muito importante para o direito, porque a gente começa a perceber que, ao olhar de fora um criminoso, como é o caso de Raskolnikov, a gente pode julgar ele, dizer, olha, ele fez a coisa errada, praticou homicídio, ele tem que ser punido, né? Ele praticou um crime e ele vai ter que ter o castigo. Mas a narrativa mostra o ponto de vista, aliás, os diversos pontos de vista da própria vida e da experiência pessoal daquele personagem, entendem? E ao ler a história, a gente começa a compreender assim, nossa, olha, se eu vivesse na pele do Raskolnikov, talvez eu teria feito a mesma coisa, sabe? E por que isso acontece, galera? Porque Dostoiévski, com a sua genialidade literária, ele nos coloca no lugar do personagem. Ele não nos coloca na posição de alguém que está vendo a história de fora, sabe? Ele começa a mostrar para nós os diversos pontos de vista, a pluralidade de significações de um mesmo fato, sabe? E isso é uma experiência riquíssima. Imagina no tribunal do júri, turma. Quando um advogado vai defender uma pessoa no tribunal do júri, ele precisa mostrar para o júri, ele precisa convencer os jurados desse ponto de vista do seu cliente, percebe?
que muitas vezes ele praticou realmente o crime, não tem muito o que falar, né? Tá comprovado, foi pego em flagrante e tal, mas você vai mostrar as razões pelas quais ele fez aquilo, né? Que ele agiu em legítima defesa, que ele agiu em outras circunstâncias, que vai tentar sensibilizar o tribunal do júri desses outros pontos de vista possíveis. Entende, pessoal? Entende? E é isso que Dostoiévski nos ensina, galera. Dostoiévski é principalmente nessa obra, né, Crime e Castigo, é um cara que mostra para nós que não existe uma única verdade, tá? A verdade, ela circula dentro de uma complexidade psicológica, social, histórica, tá? Que enche a nossa vida de uma riqueza muito maior do que aquela compreensão só objetiva, técnica e singular das coisas, tá? É uma obra fantástica para o direito por isso, porque ela mostra para nós que toda história, ela não tem uma única verdade, ela tem muitos pontos de vista, ela tem uma pluralidade de significações, tá? Ela tem uma polifonia, né? Veja, não é uma coisa esquizofrênica de você ter duas vozes ali, né, em contradição, não. Ela tem uma polifonia, é muito grande, tá? Para vocês terem uma ideia, quem gosta aqui da Casa de Papel, né? Aquele seriado espanhol, deve ser, né? Vocês já repararam que quando a gente assiste a Casa de Papel, a gente começa a gostar do professor, a gente gosta dos bandidos, né? A gente assume a posição dos bandidos ali, os caras que assaltam os bancos, repararam? Com as suas razões, com as suas histórias, com as suas motivações, e a gente fica torcendo que o assalto dê certo, já repararam isso? E a gente começa, inclusive, a torcer contra a polícia, a gente começa, inclusive, a ter uma visão da polícia como uma organização autoritária, que não mede os meios para atingir os fins, né? Que são pessoas que usam, inclusive, de meios assim injustos, incorretos, né? De armadilhas, armadilhas, vou usar uma expressão medieval, desleais, né? Para atingir as suas finalidades. E a gente fica do lado dos bandidos, tá? E isso é Dostoiévski, certo? Dostoiévski talvez seja o cara que inventou esse tipo de narrativa, que nos coloca no lugar de personagens que são bandidos, né? Que são homicidas, certo? Mas que a gente começa a entender assim, não, mas espera aí, tem um outro lado aqui, né? Tem um outro lado dessa história. E que o castigo maior daquela pessoa, certo? Eu não vou falar o final, tá? Mas o maior castigo do criminoso, certo? Não é a prisão, não é a polícia, tá? Não é essa relação do Estado, né? Coibindo esse tipo de prática social. Mas é a própria moral, sabe? É isso que ele mostra para nós, Dostoiévski. Que o próprio criminoso, ele tem uma moralidade cujo castigo vem dali. Então ele sofre, né? Nossa, é uma dor, galera. É uma angústia, é um sofrimento incrível que Raskolnikov vai assim, sofrer, né, durante ali a trajetória, né, dessa narrativa literária que é realmente incrível, tá? E Dostoiévski, pessoal, não sei se você sabe, mas Dostoiévski, ele pessoalmente, né, o autor, ele tem uma história incrível, tá? Ele já esteve à beira da morte várias vezes. Uma das situações que dizem até que levou ele, né, a escrever o Crime e Castigo foi que ele foi preso na época. Ele era... bom, não vou contar toda a história para vocês, tá? Mas ele foi preso pelo regime da época, né? E ele ia ser fuzilado, tá? Ele já estava lá no pelotão de fuzilamento, pena de morte, certo? Ele e outras pessoas, né? E os guardas já estavam lá com a espingarda ou a carabina apontada, tá? O Dostoiévski, ele é um autor do século XIX, tá? E ele ia ser fuzilado, e na hora que ele ia ser fuzilado, chegou um general lá e parece que na hora desistiu, disse, não vou matar esses caras, vou mandar eles para a Sibéria, que é uma prisão federal, longínqua, né, que fica lá na neve, praticamente lá no Polo Norte, assim, tá? E Dostoiévski foi preso, né, ele ficou anos preso lá na Sibéria, tá, numa situação super rigorosa, assim, as pessoas morriam muito fáceis, né, de frio, de fome, então ele passou por situações pessoais, né, muito drásticas, tá? E quando ele volta, tá, depois ele é liberado, aí muda, né, o regime, ele é recebido com não sei se foi uma anistia, alguma coisa que aconteceu assim na história, depois vocês podem procurar isso melhor, tá? Aí que ele se torna esse grande escritor, né, que é Fyodor Dostoiévski, tá? Um dos maiores autores, sem dúvida, da literatura mundial, tá?
um cara da Rússia, certo? Que é esse país, né, cuja visão norte-americana que vem para nós é de um monte de gente, né, que só toma vodka, fuma charuto, usa aquelas golas soviéticas com aquele chapéuzinho, né, de andar na neve, e não é bem assim, tá? A gente está falando de um país que talvez tenha lá os maiores compositores, né, do mundo, né, os maiores literários também do mundo, e Dostoiévski, sem dúvida, é um deles, tá? Vale muito a pena ler Crime e Castigo de Dostoiévski, entendendo no campo do direito como que a verdade ela nunca é apenas uma só. Sempre existe ali uma pluralidade de significações, sempre existem razões, sempre existem motivos, né, que estão por trás das ações e das omissões das pessoas, tá? Então uma obra realmente fantástica para uma formação mais ampla, mais abrangente e mais consistente dos futuros profissionais do direito.